Damos início aos trabalhos dessa audiência pública. Cumprimentamos os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, Nilson Oliveira de Barcelos e também Claudemir Roth e demais presentes aqui. Cumprimentamos também a equipe técnica, através do Isaac, que apresentará os trabalhos dessa audiência. Agradecemos a presença da secretária Leila, demais funcionários e população que nos acompanham também pelas redes sociais. Essa audiência pública atende à obrigação prescrita no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem a finalidade do Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, maio, junho, julho e agosto. Passamos a palavra, então, à equipe técnica, que fará a demonstração dos trabalhos desta audiência. Bom dia a todos. Quero cumprimentar em nome do Poder Executivo, nosso prefeito Lindolfo, nosso vice Adolfo, que está aqui presente, a Comissão de Finanças e Orçamento, presidência do vereador André, vereador Nenê e o Nilcinho. Cumprimentar também a nossa secretária de Finanças aqui presente, a Leila, os colegas da pasta de Finanças, os demais colegas da Prefeitura, a população em geral, os funcionários da casa aqui da Câmara Municipal. Fazendo assim a abertura dessa audiência, também durante o caminho eu lembrei de fazer uma breve consideração ao lembrar que esse final de mês a gente faz 12 anos à frente ocupando o cargo da contabilidade ali na prefeitura. Queria externar nosso agradecimento a toda a equipe da Câmara Municipal, todas as gestão de vereadores que passaram, essa aqui em evidência, que sempre tivemos um tratamento muito cordial, um tratamento muito urbano, sempre que os vereadores acreditam que precisaram da gente, ou vice-versa, da Câmara, uma relação muito boa, Poder Executivo com o Legislativo. Então, da minha parte, como técnico da Prefeitura, queria fazer esse agradecimento, só para não passar em branco, que o tratamento sempre foi muito bom e que assim continua sendo. Deixamos à disposição a secretaria lá, né, Leila, e a contabilidade para que esses momentos de transparência pública cada vez possam ser melhor, e sempre que vocês quiserem uma informação, pode estar procurando a gente lá, esclarecendo. E na vida eu penso assim, você pode errar, pode acertar, mas tem uma palavra que sempre tem que estar em primeiro plano, que é eu posso justificar, né? Então, às vezes, deu um desentendimento de um número, de uma questão, só um momento, eu posso justificar, é por isso, e tomara que sempre encontramos a melhor alternativa para seguir o município para frente. Vamos lá, então. Como eu sempre coloco aqui, nesse momento, que é o final do mês de setembro, é o prazo máximo para o município estar demonstrando os números do segundo quadrimestre. Então, acontece no Brasil inteiro, porque a lei é federal, a lei de responsabilidade fiscal, né, ela obriga que o município venha até a sede do Poder Legislativo para apresentar os números, quais foram o que foi proposto e o que executou naquele período. Lembrando que também alguns números, eles não são restritos ao quadrimestre, eles trazem a história de janeiro até agosto. Então, seria um resultado acumulado, né? O primeiro demonstrativo, ele pede que, no caso, o Tesouro Nacional confeccionou todos esses demonstrativos, eles não são inventados nem elaborados pela gente, é padrão nacional, né? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele pede que o município demonstre, em conjunto com a Câmara Municipal, quais são os gastos de pessoal do Poder Legislativo. Então, vocês podem estar me interrompendo a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, que eu vou fazer assim mais objetiva a demonstração, né? Mas assim, foi gasto na Câmara de janeiro a agosto 2 milhões, nesse caso aqui seria o último exercício móvel, que é os últimos 12 meses, para você ver que ele não pega nem o quadrimestre, nem desde o início do ano, ele vai pegar lá de outubro de 2024 até setembro de 2024 a agosto de 2025. Então, o último exercício móvel, 12 meses. Quando se fala em gasto de pessoal, ele sempre pega
últimos 12 meses. Então, 2.635.000 nos últimos 12 meses. Se for comparar com a receita corrente líquida do município, que foi 241 milhões, a Câmara chegou no percentual de 1,09 de gastos. Então, ela poderia, pela lei, chegar em 6%, que seria 14.470.000. Mas é óbvio que nunca suportaria gastar tanto com folha na Câmara, né? Essa margem aí de 14 milhões é por causa que na base do cômputo entra os royalties, né? O que, de fato, na hora de gastar, não se pode gastar com os royalties. Então, mas assim, a ideia aqui é audiência de metas fiscais. Sempre dou o exemplo assim, por que tem essa nomenclatura metas fiscais? É que o finco dela não é apurar aqui qualidade de gestão, se foi boa ou não, popularidade, políticas sociais, enfim. Ela simplesmente quer apurar se cumpriu o que a lei manda. A lei fala, tem que ser 2, não é 3 nem 1. Então é 2, para dar certo tem que ser 2. É como se fosse um fiscal que viesse até a empresa de alguém e apurasse se tinha todos os quesitos. Alvará, licença de bombeiro, no final ele sai um parecer que está ok. Então, é simplesmente fiscal. Então, a Câmara atendeu o gasto, né, que ficou em 1,09, onde poderia ser até 6% de gasto de pessoal. Próximo demonstrativo já vai entrar na esfera do executivo mesmo. Então, ele vai fazer um apanhado das nossas receitas, o que nós propomos lá na LOA para o exercício e o que nós arrecadamos. E depois, em contrapartida, as despesas. O que nós propomos gastar e como gastamos e quanto gastamos. Então, veja bem, as receitas correntes do município foi provisionada em 212 milhões. Para o quadrimestre era previsto gastar ali 70 milhões, ou seja, 33%. Nós acabamos arrecadando, arrecadação, né? 79 milhões, ou seja, 9.200.000 acima do que era esperado. Até o período, só voltando, né? Até o período já foram 164 milhões, nesse caso, esses 8 meses, né? Ali ficou um pouco, não ficou muito nítido o amarelinho lá, mas, se eu não me engano, já realizou 78%, né? Seria uma média 66%, então ficou bem acima do que esperava. Então, com isso, que a nossa sociedade e a nossa Comissão de Finanças e Orçamento, todos os vereadores, eles vão estar analisando e acompanhando a verdade dos números do município. Então, veja bem, se era esperado 70 milhões e arrecadou 79, eu acho que é uma situação favorável, né, que não tem como acender nenhum alerta, por enquanto, sobre os números, né? Difícil seria se nós tivéssemos arrecadado abaixo do que esperado. Por quê? Porque isso ocasionaria um caos no município, né? Olha, previu 70 e arrecadou 50. Queria dizer que a gente já estava fazendo contratos e gerando empenhos sem ter como pagar depois, né? Sem ter previsão de pagamento mais certeira, né? Então, assim, é uma saúde orçamentária da Receita muito boa. Pode passar para o próximo. Acompanhando ainda a receita, ela veio um pouco distinta. A receita de capital, em um quadro diferente, porque ela não faz parte do dia a dia. Ela já é uma receita que está só voltando no caixa, que já era do município, né? Então, para essa receita de capital era esperada 1.850.000 e arrecadou no período 197 e até agora 1.982.000. 107. Ela já ultrapassou o que era esperado para o ano inteiro. E quais são elas? Basicamente, aí, teve uma alienação de bens de 57.160, que foi justamente nesse quadrimestre. E, se não me falha a memória, é um leilão de inservíveis que teve no município aí, né? Eu não me engano.
Então, alienação de bens é quando o município transfere bens que eram do dele, né? Seja por indenização de um seguro, deu, por exemplo, perca total num veículo ou num imóvel por causa de temporal, vendaval, fogo, ou até mesmo um leilão, onde que sai do patrimônio do município, né? E entra como caixa. A amortização dos empréstimos, então, que é a principal receita de capital, foi arrecadado 846 mil nesse período, que é o habitacional. Olha, a receita de amortização do empréstimo está quase chegando já no 100% nesse período. Então, quer dizer que é um fluxo bom e o empréstimo habitacional está tendo um fundo saudável, né? Então, resumindo, o total das receitas geral, né, que é a corrente mais essa de capital, já arrecadou 166.468. Pode passar? A despesa, ela foi fixada, despesas correntes e mais a de capital, em 209 milhões. Então, lá o Poder Legislativo, em meados dessa época do ano passado, ele autorizou que o prefeito, né, e toda a sua equipe, suas unidades gestoras, pudessem gastar até o limite de 209.563. Até o quadrimestre já gastou 153 milhões. Somente nesse quadrimestre gastou 79.867. Da seguinte forma. Então tem lá, ó, pessoal e encargo social, deu 21 milhões no quadrimestre e basicamente quase 40 milhões desde o início do ano, 39.300.000. Juros e encargos da dívida, 941 mil até agora. E outras despesas correntes, 95.551. É tudo o que precisa para a máquina rodar, desde educação, saúde, água, luz, telefonia, combustível, contrato de manutenção disso, daquilo, tudo exceto despesa de pessoal, no caso, né? E as despesas de capital, onde que nós temos os investimentos, que é as obras ou aquisições de imobilizados que têm duração maior do que 2 anos, geralmente, e um valor considerado, foi de 17.373 até o final de agosto, né? Então foi o que resultou num total da despesa de 153.178 até agora. Gastou-se sim um pouquinho a mais do que era previsto, né, no quadrimestre, mas isso pode ser levantado com uma análise mais analítica das contas, porque de repente teve algum empenho de alguma obra nesse momento aí, uma situação diferenciada, né? Assim, e tem que ser considerado essa parte entre receitas e despesas, ela é a mais importante. É ali onde que se o município vai apresentar se tem déficit ou superávit orçamentário. Então, o que é proibido pela lei da responsabilidade fiscal é o município ter déficit até o final do seu exercício, né? Então, a dia 31 de dezembro de 2025, ele não pode apresentar déficit orçamentário, que é gastar mais do que arrecadar. Então, isso sempre fica sendo monitorado. Nós temos uma peculiaridade aqui no município que sempre trabalhamos com superávit, então, muitas vezes, se chegar a gastar mais do que arrecadou, é porque vai ser apurado o que foi com superávit, né? Então, sai da linha do déficit e incrementa o superávit e ele fica tranquilo. Então, isso é uma análise assim bem mais delicada, mas a gente vai acompanhando mensalmente. O Tribunal de Contas também está sempre auditando nossas contas, mês a mês, e está, por enquanto, tudo tranquilo. Próximo. Vamos fazer um acompanhamento rápido de como foi a receita dos últimos 12 meses. Ó. Começa em setembro de 2024 e termina em agosto de 2025. Então, ela margeia a casa aí dos 19 milhões, 23 milhões, 22. Podem visualmente acompanhando, né?
fazendo com que a arrecadação total nos últimos 12 meses foi de 253.850.000. Tem uma dedução, que já é para formação do Fundeb, de 10.290.000. Restando líquida, 243.559.000. Então, ou seja, fiz uma média mensal ali de 20.296.000 nos últimos 12 meses. Tem um descontinho no final ali, que ele serve para quando você vai usar o total da receita para fazer base em cálculos de despesa com pessoal, você tem que deduzir dela ainda emendas parlamentares e recursos para agentes de saúde. Então, emendas parlamentares nesses últimos 12 meses veio 1.200.000, foi lançado na tesouraria. E para a agente de saúde, 188. Então, restando para a base de pessoal, 241.170. Próximo demonstrativo é um apanhado que confronta receita versus despesa para se ter o resultado primário. Então, o resultado primário, ele é isso aí. Ele pega quanto nós recebemos e quantos gastamos no período de janeiro a agosto. Ele tem intuito de verificar se não teve mais despesa do que receita naquele período. Da mesma forma, pode acontecer, nós já tivemos aqui, acho que uns 3 quadrimestres atrás, uma situação que gastamos mais do que arrecadamos. Não é crime, não é proibido. Porque se foi gasto é porque tinha dinheiro. Não demos um cheque predatado ou não fomos no banco pegar dinheiro emprestado. Se foi gasto é porque tinha e tinha condições de gastar. É porque tinha reservas de outros períodos, né? Mas vamos lá. Então, a receita primária total, ela é basicamente tudo que entrou e faz algumas deduções aí. E aplicações financeiras, 16.360.000, não entra nessa conta aí. Porque entende-se que rendimentos financeiros não é uma receita corriqueira do município, né? Então foi e resultou em 148 milhões de receita primária. Próximo quadro tem a despesa, que foi de 137.587.000. Teve então um resultado primário, se fosse fazer fechado de janeiro a agosto, de 10.889.000, quase 11 milhões de superávit nesse período aí, né? Esse tipo de demonstrativo, muitas vezes a gente vê na parte econômica dos jornais, na televisão ou notícias de internet, a nível se fala mais a nível do país, né, da União. Quando eles querem apurar o resultado primário para ver se o governo está gastando mais do que arrecadando. Na nível de governo federal, historicamente, desde 1985, se não me falha a memória, 1 ou 2 anos teve resultado primário superavitário. Fora disso, sempre negativo. Sempre gastou mais do que arrecadou. Claro, com a autorização da nossa Câmara e do Senado. Eles autorizam o governo ter déficit. Então é uma coisa assim, entre nós falando, absurdo, né? É como se fosse na nossa casa, na nossa família, falar, vamos gastar mais do que arrecadamos. E tudo tranquilo, está autorizado, vamos lá. Nos municípios isso não é possível, no estado também não, mas na União eles autorizam déficit primário. E o Brasil está nessa história há muitos anos e não vejo quando vai sair. Comentário paralelo aí, mas só para sim ter um pouco de comparação, né? Próximo. Esse resultado nominal, ele tende a demonstrar comparativo direto, que se nós fôssemos pegar todo o nosso ativo que tem do lado do ativo, que seria disponibilidade financeira, ele fala aqui só em ativo com liquidez. Por exemplo, não está rolado aqui uma máquina que vale 1 milhão ou 500 mil reais, por exemplo. Isso não considera aqui. É só liquidez, que tu pode, dentro de pouco tempo, dentro de 1 ano, fazer dinheiro vivo dele, né? E comparar com o que nós devemos.
Então, só que ele faz uma conta inversa, por isso que sai um número negativo. Ó, ele pega nossa dívida em 31/8 era de 5.650.000 e, em contrapartida, o nosso ativo com liquidez era de 239 milhões. E sendo que 207 era basicamente depósitos bancários, mais 35 milhões de haveres financeiros na tributação, que estão lá assim como líquidos, mas é um valor também que precisa ser revisado. Inclusive, que se não me falha a memória, tem um projeto de lei nessa Câmara aqui pedindo alguma alteração para autorizar alguma negociação de dívidas que já são irrecuperáveis, né? Então, infelizmente, ele está computando nesse valor de 35 milhões. Dívidas que na época não foram ajuizadas ou que faltou... Enfim, tem todo município, todo estado, e inclusive na União, existem registros de dívidas que são irrecebíveis ou da parte do devedor impagáveis. Elas muitas vezes estão ali já registradas há 20, 25, 50 anos, de certa forma que até irregulares. Então precisa ser feito constantemente essa revisão de valores para estar eliminando a possibilidade de termos um falso ativo registrado no município. Então isso está sendo providenciado. Mas enfim, não é isso que está sendo em tela aqui. Ele vem só demonstrar que se nós pegar todo o nosso potencial de liquidez, descontar a dívida, nós teríamos uma dívida no valor de menos 234 milhões. Ou seja, temos 234 milhões sobrando, né? Só um comparativo até o quadrimestre, que o resultado que pegou do último ano para agora já aumentou essa liquidez em 23.688. Então, eu duvido, salvo um município no Espírito Santo, se não me falha a memória, e também tem uns royalties lá, e tem uma situação mais saudável que a nossa. Eu acho que, da minha parte, só aquele município que eu não me lembro o nome agora. Um município bem pequenininho lá. Mas nós estamos, nesse quesito, um dos melhores do Brasil. Maior liquidez. Próximo demonstrativo, então, ele vai dizer qual que era a nossa dívida. A nossa dívida, então, ela era de 6.073.000 ano passado, que era composta por precatórios, ações que o município tem que pagar para, basicamente, esses servidores ou servidores na ativa que entraram com alguma ação requerendo um direito trabalhista ou indenizatório, e a dívida parcelada junto ao INSS, que era de 2.800. Então, os precatórios foram pagos em maio, se não me engano, não tem mais nada, e a dívida previdenciária parcelada ainda resta 2.397.000. Ela era inicialmente, eu acho que 7 milhões essa dívida aí. Eu acho que final do ano que vem termina de pagar ela, era 60 parcelas. Então hoje a nossa dívida reconhecida e registrada de longo prazo é de 2.397.562,14 centavos. Essa tela mostra os restos a pagar, que são despesas que foram registradas lá antes de 2024, mas que foi herdada em 2025. Vai mostrar como elas eram e como vem sendo, né? Então, restos a pagar processado foi registrado 391.000, que é despesas que foram empenhadas e o responsável, o gestor da pasta, deu anuência que ela confessou que era uma dívida que já foi, o município só restava pagar, ele recebeu o produto ou o serviço. E agora, em 31/8, ela continua em 391.784. Então, sempre falo aqui, esse número é uma situação lá de 2018, não me falha a memória, 18, 17, 18.
É uma obra que foi suspensa, paralisado o pagamento e ficou para decidir. Eu acho que está numa situação da reta final para decidir o que vai fazer. É uma nota fiscal que está ali e falta só pagar ela. Restos a pagar não processados seriam tudo que é empenhos, mas que não foi pedido a mercadoria ou serviço. Está só empenhado e ficou para ver futuramente se vai vir. Então, lá em 31/12 era 8.500.000. Começou o ano, pode ver naquele quadro rosinha ali, quando começou o ano, ele começou com 52. Entendeu? E daí já está agora em 22.836 de novo. Isso quer dizer que durante o ano nós executamos muito pagamento de empenhos que eram anterior a 2024, né? Resumindo, os restos a pagar que a gente vem fazendo gestão deles ainda é 23.268. Seriam basicamente obras, porque a obra empenha ela global. Pega a obra do Carlos Gomes. Inicialmente eu acho que ela era 15 milhões. Então você vai lá e empenha porque você garante o orçamento, né? A Câmara autoriza aqui e já empenha global. Por mais que ela demore 2, 3 anos, ele fica executando ela como restos a pagar. E assim tem outras situações, por exemplo, se eu licito uma obra em outubro, novembro, até em setembro mesmo, a chance dela passar um saldo como restos a pagar é muito grande por causa do lapso temporal aí que não dá tempo para executar até o final, né? Então o empenho passa para o outro ano. E esse aqui é o demonstrativo das despesas de pessoal do Poder Executivo. O primeiro foi do Legislativo e esse é do Executivo. Então foi gasto total com o pessoal nos últimos 12 meses 57.640.000, sendo que tem pensionistas e tem ativo, né? O total foi tem uma de 57.640.000, porque tem uma dedução que pode ser feita, né? A lei permite uma dedução que seria também a parte das emendas. Contrapartida com a receita corrente líquida, que foi de 243 milhões. No caso também faz outro desconto e sobe a 241 milhões. Eu já falei no quadro anterior. A despesa de pessoal ficou em 23,9%. Então, lá o município, mais ou menos na metade do quadro, está dizendo que ele poderia gastar até 54% da receita corrente líquida. Ou seja, podia gastar 130 milhões com folha. Nós gastamos 57. Esse é o dado fiscal. Mas é óbvio que se nós fosse gastar 130 milhões com folha, ia ter o dobro de funcionário praticamente para conseguir gastar. E não seria possível pagar, porque na hora de pagar, não pode usar o ROIDs. Pode usar o ROIDs só para fazer a base de cálculo, mas na hora de pagar, o ROIDs sai fora. Então, seria insustentável. É por isso que o índice ainda fica baixo, né? Ele podia até ser 54%, ele está em 23,9%. A realidade da maciça maioria do Brasil está margeando a casa dos 52, 53, 51, alguns extrapolando já o índice de pessoal. Então, o nosso índice fiscal é baixo por causa que usa o ROIDs na base, mas na hora de pagar não pode. Então, mas mesmo assim, estamos dentro da lei, estamos atendendo o que fala a legislação. Penúltimo é um olhar específico para a saúde, né? Então, as duas ações mais relevantes que qualquer ente público pode ter é saúde e educação, são prioritárias. Tanto é que a única receita e despesa vinculante autorizada pela Constituição são essas duas, né? Elas, além de ser vinculantes, são obrigatórias. Sabemos que a legislação fala que 15% da receita dos impostos tem que ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde.
Então, a palavra nem é saúde, ela é ações e serviços públicos de saúde. Então, basta o gestor querer gastar com qualquer coisa em saúde que pode ele estar correndo o risco de não cumprir o que a lei fala. Então, ele tem que ir lá na Lei Complementar 141 de 2012 e fala o que são ações e serviços públicos de saúde. Um exemplo do nosso caso. Infelizmente, se nós pegarmos um paciente com a melhor van possível, dar o melhor tratamento, levando ele para Cascavel, para Foz do Iguaçu, Curitiba mesmo, esse índice não vai contar, essa despesa não vai contar para o índice de saúde, de ações e serviços públicos, porque entende-se que não é mais da esfera do município estar fazendo esse tipo de investimento. Por isso que nós temos um gasto alto em saúde, mas, infelizmente, para o governo federal, ele não é computado como despesa de ações e serviços públicos de saúde. Então, a gente tem que correr atrás de fazer, além de tudo isso, o gasto bem feito no básico, né, que o município tem que dar a atenção básica, bem feitinha, para cumprir o índice. Então, vamos lá por aí. Se ele arrecadou em impostos 45.206 de janeiro até agora, vezes 15%, teria que gastar o mínimo 6.781. Na prática, nós gastamos em tudo na saúde 24.297. Veja bem, aonde pelo governo federal deveria gastar o mínimo de 6.700, gastamos 24.200. Então, aonde o índice era de 15, nós gastamos 54%. Então, de cara, para a população em geral, para ser ciente sobre os números, seria essa a informação. Porém, quando essa informação é minerada e lançada nos demonstrativos federais, eles fazem a glosa do que eles não consideram e falou que, para fins de ações e serviços públicos na atenção básica, nós gastamos nesse período R$ 9.049.932, atingindo o índice de 20,02%. Também satisfaz o mínimo que era de 15%. Então, ele é só para ter uma noção do quanto a gente gasta aqui no nosso município, mas o que o governo federal considera como ações e serviços públicos de saúde. Mas assim, os dois índices são muito satisfatórios. Próximo. Uau. Bárbaro. Então ele não colou. Ele deve ter dado um erro na hora de... Ah, tem. Depois eu vou disponibilizar até então um anexo para pôr ainda pôr no YouTube também lá, né? E realmente na hora de fazer a montagem na apresentação, ele deve ter colado 2 vezes da saúde e não colou da educação, que seria o ensino. Mas é a mesma lógica, né? A diferença é que a Constituição fala que dos impostos nós temos que aplicar 25% em ensino. Manutenção e desenvolvimento do ensino. A sigla é MDE. Também não é educação a palavra-chave. É MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, com ações diretamente ligadas ao ensino. Da mesma forma, nós arrecadamos nesse período 46.285, fazendo que a continha básica de 25%, a obrigação seria aplicar 11.571. Na prática, o município aplicou nesse período de janeiro a agosto 30.555, atingindo um percentual de 51,67%, aonde o mínimo deveria ser de 25%. Da mesma forma, o governo federal, lá, o Ministério da Educação, quando ele recebe as informações, ele faz uma glosa do que não é considerado manutenção de despesa do ensino. Como já falei aqui em outras vezes, esse plus que a gente dá no município de transporte escolar, subsídios, enfim, todo o programa que tem junto à Secretaria de Educação, não me lembro agora, mas são inúmeros. Até o uniforme escolar não está sendo contabilizado como manutenção e desenvolvimento do ensino.
ele fez uma glosa e esse valor de 30 milhões que a gente aplicou aqui, 30 milhões 555, ficou em 15 milhões e 29 mil, somente no ensino direto. Fazendo com que, mesmo assim, o índice ficou em 32,47%. Então, onde deveria ser 25% pela legislação federal, ficou 32,47%, é um excelente índice, né? O Fundeb, a gente arrecadou 9 milhões 459 até agora e já aplicou 8 milhões 680, ou seja, 91% desse recurso já foi aplicado. Sendo que exatamente 91% foi aplicado em profissionais da educação fundamental e infantil. Todo o Fundeb que veio para o município é aplicado no pagamento de professores em sala de aula. Gente, seria isso aí. Vou deixar aberto, então, período para questionamentos. Cumprida a finalidade dessa audiência pública, agradecemos a presença de todos os presentes, vereadores, servidores, equipe técnica da Prefeitura Municipal que efetuou a explanação dos trabalhos e declaro encerrados os trabalhos desta audiência.